Então vamos orar para nós darmos início ao estudo do livro As Dores da Alma nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós aqui estamos agradecidos pelo momento de estudo do Evangelho do Cristo sobre a vida e obra do apóstolo Paulo, pelas colocações que nos levam à reflexão, Senhor. E agora entramos no estudo, onde vamos tentar compreender também sobre o comportamento humano, sobre nós enquanto espíritos encarnados momentaneamente na Terra. Abençoe a todos que aqui estão, Senhor, a todas as famílias aqui representadas, que suas bênçãos se estendam por todos aqueles que neste momento, trabalhadores da casa, não puderam aqui estar. Suas bênçãos para minha esposa Bia, para Ana Cristina, com sua família no Rio de Janeiro. Que o Senhor as abençoe nesta hora. Assim seja. Então hoje vamos à segunda parte do tópico repressão, que o Hamed traz, né? Já convido o Marcos aqui, ao vivo e a cores, para que nas próximas 2 terças você possa fazer o estudo do tópico depressão, primeira e segunda parte. Repressão. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. Os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações através dos milênios, ocupando posições ora masculinas, ora femininas, o que lhes confere geralmente certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade do mundo físico. Além das diversidades biológicas naturais e inerentes dos corpos masculinos e femininos, encontramos outras tantas nas áreas psíquicas, sociais e reencarnatórias. Todas essas diferenças sofrem as pressões das regras sociais, da educação vigente e dos costumes de uma época, juntamente com a ação das glândulas sexuais. Isso nos leva a classificar as atitudes humanas com certas predominâncias masculinas ou femininas. Os espíritos não têm sexo, portanto, em toda a personalidade humana existem traços de masculinidade e de feminilidade. Isso não quer dizer que uma mulher com traços masculinos seja anormal, mas sim que existem aspectos sexuais típicos e diferentes em cada criatura. Dessa forma, cada ser se distingue por determinadas peculiaridades no mundo afetivo. Por isso, a tendência emocional da criatura muitas vezes difere e independe de sua morfologia orgânica. Na infância, os pais se encarregam de transmitir às crianças as primeiras noções sobre sexualidade, mas nem sempre guiam seus filhos para um bom entendimento das faculdades genésicas. Em muitas ocasiões, fixam preconceitos na mente infantil, os quais mais tarde gerarão diversos desequilíbrios da libido. As religiões ortodoxas e controladoras atribuem ao sexo uma proibição divina. Afirmam que todos os seres humanos nascem com um pecado original, ou seja, pelos erros sexuais cometidos por Adão e Eva, considerados como os pais da humanidade, e que todos precisam ser purificados pelo batismo. Colocam ainda a abstenção sexual como condição imprescindível para se atingir a santidade, olvidando-se de que tudo o que existe na natureza foi gerado por Deus e que a sexualidade é parte integrante de nossa criação divina. Adultos e maturos, do ponto de vista espiritual, reprimem os impulsos sexuais nas crianças, atribuindo malícia ou precocidade, por desconhecerem que as energias sexuais
são forças criativas inerentes aos seres humanos e importantíssimas para seu desenvolvimento psicoemocional. Desconhecem ainda que somente pequena parte dessa energia age na atividade sexual propriamente dita. O restante dessa força criativa se generaliza nas manifestações das atividades sociais, intelectuais, físicas, emocionais e espirituais do indivíduo. Ao inibirem um setor, estão comprometendo o todo, quer dizer, os seres humanos não funcionam por partes separadas, mas num processo de interdependência. Não podemos tocar num elemento sem afetarmos todo o crescimento psicológico em evolução. E da questão 725 do Livro dos Espíritos, cita Hamed, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. A energia sexual pode trazer satisfações tanto nas atividades afetivas e emocionais, quanto em quaisquer das atividades intelectuais, espirituais e orgânicas, proporcionando ao indivíduo uma sensação de bem-estar e facilitando sua criatividade. A ideia de sexualidade proposta pela doutrina espírita há mais de 140 anos, aqui tem bem mais que isso, né? O Hamed escreveu esse livro em 98. Encontra apoio nas modernas teorias psicológicas, leva o indivíduo a uma ótica transcendente do sexo e o faz abandonar essa visão simplista, biológica e materialista a que ele sempre foi relegado. Entendemos por mutilação não somente a privação ou a destruição visível de partes do nosso corpo, mas também a ocorrida de forma imperceptível, oculta ou velada. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação. Substituímos-los por outros, inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e dos outros. Porém, eles não desaparecem. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. A abstenção imposta gera desequilíbrio, mas a educação aliada ao controle e à responsabilidade será sempre a meta segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais. Eu vou comentar o primeiro parágrafo e depois citarei também uma fala do instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz, que é narrado pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. No primeiro parágrafo, o Hamed diz assim: os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações, através dos milênios, ocupando posições ora masculinas, ora femininas, o que lhes confere geralmente certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade do mundo físico. Os Espíritos, em um livro dos Espíritos, de Allan Kardec, perguntas que ele fez aos Espíritos superiores, disseram exatamente isso que o Hamed coloca. Os Espíritos não têm sexo, são assexuados. É uma condição passageira, ser homem, ser mulher. E nós vamos aqui trazer sobre essa questão de características bissexuais o que Freud falava sobre isso. E claro, sob a ótica espírita nós podemos ter um olhar espiritual da visão de Freud mais ampliado, dentro de uma visão espiritual espírita.
Sigmund Freud considerava que todos os seres humanos nascem bissexuais, ou seja, com disposições sexuais masculinas e femininas. Para Freud, pelo menos no nosso inconsciente, somos todos bissexuais. E projetar uma personalidade homo ou heterossexual só depende de como a repressão atua na nossa mente. Homens héteros, por exemplo, reprimem o que há de feminino em sua vida psíquica. Homens gays, não. Isto é, Freud considerava que não se nascia homem ou mulher. Em questão de gênero, sim, quanto à biologia. Mas em questão psíquica, Freud dizia que não. Então ele vai justamente ao encontro do que o Espiritismo coloca, né? Os Espíritos superiores colocaram lá na Kardec, de que o Espírito é assexuado, isto é, em questão espiritual, o Espírito em si não tem sexo. Portanto, a partir desse processo e linkando o ensino espírita com os aprofundamentos que Freud fez como pesquisador da psique humana, né? Um dos grandes gênios da humanidade, ele colocava que a repressão, né, dessas questões femininas, masculinas, tanto em homens quanto em mulheres, poderiam levar a que se tivesse uma conduta, uma possibilidade maior de se ter um posicionamento na vida heterossexual ou homossexual. Freud vai dizer que, por exemplo, eu, enquanto homem, quando estou com os amigos, como o Dr. Paulo Marcelo, como Joaquim, como Elvio, Marcos, Carlos, Milton, Jorge, aqui presentes, nós, ao conversarmos, ao apertarmos a mão, ao estarmos juntos, nós estamos vivendo uma homossexualidade, segundo a visão de Freud. Não com uma relação sexual em si, mas uma relação psíquica. Um objeto de desejo, de estar junto, de estar conversando, de estar se orientando, né? Do mesmo modo, para ele, se um garoto cresce e ele se identifica, né, na sua puberdade, no início da sua adolescência, ele não passa a identificar-se com o pai, mas identifica-se mais com a mãe, segundo Freud. Esse garoto, ele vai identificar-se de tal monta com a mãe que ele vai absorver, como se ele fosse absorver a mãe nele. Daí ele passa a ter uma conduta, né, uma posição, uma opção. Para Freud, a homossexualidade é a opção, é a escolha. Para Freud, estou falando que é a minha opinião, minha posição não, né? Para Freud, a homossexualidade é uma opção, a partir desse processo de identificação inconsciente com a mãe. E a menina, por exemplo, teria uma identificação com o pai. Aí vem aquela teoria polêmica do Freud, mas precisa ser bem explicada, porque simplificam muito, que a mulher teria inveja do pênis, então um órgão que lhe faltasse. Mas não é o órgão genital em si, é o poder, é a masculinidade, é a força, né, que geralmente se colocam como qualidades, né, na época do Freud, tão viris, né, qualidades masculinas. E aí, por exemplo, se hoje, século XXI, uma mulher ela é CEO de uma empresa, é como se ela pudesse dizer assim: agora eu tenho falo, agora eu tenho poder, agora eu posso agir como tal. E não necessariamente ela pode vir a ser uma mulher lésbica, podendo também haver, muitas vezes, por uma identificação muito grande com o pai, né? Essa é a explicação freudiana. Há outras teorias psicológicas, há outras teorias comportamentais que vão explicar
essa questão. Só trouxe isso, né, pelos estudos que nós temos no campo da psicanálise. E aqui, né, ao final, quando o Hamed, no parágrafo 10º, ele fala assim, logo depois da citação de O Livro dos Espíritos: a energia sexual pode trazer satisfações tanto nas atividades afetivas e emocionais, quanto em quaisquer das atividades intelectuais, espirituais e orgânicas, proporcionando ao indivíduo uma sensação de bem-estar e facilitando sua criatividade. E aqui a citação que eu trouxe para nós estarmos, né, reouvindo, aqueles que já leram e ouvindo a primeira vez, aqueles que não leram o livro Missionário da Luz, do Instrutor Alexandre, no capítulo 13, Reencarnação. Ele diz assim: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. O Instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, capítulo 13, Reencarnação, na psicografia de Chico Xavier. E aqui nós vamos, então, estar vendo o quanto que nós, muitas vezes, quando falamos de sexo, de sexualidade, nós ficamos presos às questões estritamente biológicas, né? E não pensamos, por exemplo, na união, né, sexual, mas união por qualidades, né? Que qualidades são essas? Qualidades criativas, como espíritos que somos criativos, né? A energia sexual é criadora. O Freud mesmo, ele traz um chamado mecanismo de defesa, mas este mecanismo de defesa que ele traz nas suas obras é muito positivo. É o que ele chama de sublimação. É o que geralmente a gente fala de canalizar energias para coisas boas, para questões criativas. Então, se nós temos alguma dificuldade, né, e começamos uma pessoa, por exemplo, termina um relacionamento e ela passa aquela fase do luto e ela, ao invés de curar-se, como o próprio Freud dizia, né, dor de amor se cura com outro amor, poder canalizar para uma atividade benévola. De repente, se a pessoa tem um dom da escrita, escrever um livro, escrever um artigo, fazer um artigo para uma revista, postar algo positivo em blogs, nas redes sociais, né? Se dedicar ao trabalho profissional de uma maneira que ela canaliza essa energia. Então, quando nós unimos qualidades, né, quando estávamos no estudo anterior, estávamos aqui, né, Dr. Paulo Marcelo, eu, Joaquim, a gente falando, né, dando as opiniões, colocando argumentos, contra-argumentos, perguntas, respostas. O que ocorre aí? Isso é uma união de qualidades. As qualidades de conhecimento, um momento de estudo,
um momento criativo, a reflexão também é criativa. Quando a gente pensa, a gente está criando, né? Nós estamos criando. Nossa imaginação é um profundo potencial de nossa alma que traz criatividade, né? Pela imaginação, quantos filmes, quantos desenhos, quantos livros, quantos vídeos são realizados, né? Então muitas coisas surgem a partir desse exercício nosso de imaginação. Entendeu? Quem quiser então agora, né? Falei para o Paulo aqui, olha, faz papel de vídeo, já está aqui, ó. Falar até 8 horas, de 8 a 8h10, deixar o povo ver, porque a gente começou às 8h40, né? Então quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, por favor, pega o microfone, para poder o som, né, sair aqui bem. E estamos à disposição. Se alguém quiser falar, só levantar o dedo. Ninguém? Assunto polêmico, ninguém fala nada. Todo mundo refletindo. Então vamos fazer nossa oração. Deus, Senhor nosso, nós estamos agradecidos por mais este momento de estudo, por mais este momento em que reflexões maiores, Senhor, se fazem em nós, que nós possamos pensar sobre aquilo que estudamos, a fim de que o que estudamos nos dê suporte para realizarmos o maior trabalho, que é o de vencermos a nós mesmos. Pois se temos o maior inimigo, Senhor, esse inimigo somos nós. Precisamos, como colocaram os Espíritos, Allan Kardec, superar a nós próprios, muito mais do que superar a outros. Pois desejando superar a outros, Senhor, quantas guerras se fizeram no mundo, quantos desentendimentos em família, quantos desentendimentos em sociedade. Auxilie-nos, Senhor, e abençoe-nos, e que nossa vibração pela paz no mundo seja também sentida neste momento. Novamente te pedimos as bênçãos extensivas a todos os familiares aqui representados, encarnados e desencarnados. Que o Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nos abençoe nos trabalhos do passe magnético em mais esta noite. Assim seja. Boa noite, quem está aqui online, vamos desligar. Muita paz.